Maldições. Um assunto interessante, não é? E, ao mesmo tempo, assustador. Uma maldição seria uma ação direta do sobrenatural no nosso mundo. Ela pode atingir pessoas, construções e vários tipos de objetos, desde uma boneca até uma roupa ou uma simples caixa. Embora casas e mansões sejam mais famosas por serem mal assombradas, eu garanto a você que carros também não ficam de fora. E de uma coisa eu sei: pior do que ter um espírito em casa é ter um espírito no comando do seu automóvel. Digamos apenas que ele não terá uma direção defensiva. Um dos carros amaldiçoados mais famosos é o Porsche 550 Spider, que pertenceu ao ator James Dean. Apenas alguns dias depois de comprar o veículo, o ator perdeu a vida em uma trágica batida. As peças do Porsche foram vendidas para outros motoristas e, misteriosamente, várias mortes e acidentes começaram a acontecer, cada um envolvendo uma parte do carro. A última informação que se sabe é que o que sobrou do Porsche desapareceu. Imagino que alguém o tenha escondido para que ninguém mais caísse na maldição. O fato é que o carro de James Dean não é o único com relatos estranhos. Volte comigo para as suas aulas de história, quando provavelmente você aprendeu que o estopim da Primeira Guerra Mundial foi o atentado de Sarajevo. Episódio que terminou na morte do arquiduque Francisco Fernando, o então herdeiro do Império Austro-Húngaro, e de sua esposa, a Duquesa Sofia de Hohenberg. Agora, o que os professores não devem ter te contado é que o carro em que os dois estavam era amaldiçoado. No dia 28 de junho de 1914, Francisco e Sofia visitaram Sarajevo, na Bósnia, e sofreram uma tentativa de assassinato quando passaram por uma rua. Um grupo de 6 pessoas estava esperando a caravana do arquiduque para jogar uma granada no veículo, um Greifenstief Double Fita. A questão é que eles erraram. Mesmo com algumas pessoas feridas por causa da explosão, o comboio de Francisco continuou. Foi então que, 1 hora depois, ao voltar de uma visita em um hospital, o carro passou por uma rua onde, coincidentemente, estava um dos responsáveis pela tentativa de assassinato. O homem, então, simplesmente sacou uma arma e matou Francisco e a sua esposa ali mesmo. Claro que esse, digamos, papel do veículo para o começo da Primeira Guerra Mundial já é macabro por si só, não é? Mas a questão é que o carro tem várias outras mortes associadas a ele. O proprietário seguinte, por exemplo, um general austríaco, simplesmente enlouqueceu enquanto dirigia o veículo por Viena. Como ele não quis ficar com o carro, o automóvel foi para o governador da Iugoslávia. E somente depois de sofrer 4 acidentes e perder o braço, foi que ele se convenceu a vender o carro. O próximo proprietário foi um cirurgião, amigo do governador, que não teve tanta sorte quanto os antigos donos. Depois de 6 meses, ele sofreu um acidente e morreu.
O que a lenda diz é que o proprietário seguinte foi um capitão alemão, que também morreu dirigindo. Mas no caso dele, tal fatalidade ocorreu ao tentar desviar de 2 pedestres. Antes de ser enviado para um museu, o carro pertenceu a 15 pessoas diferentes. E até onde se sabe, fez 13 vítimas. Eu sei o que você pensou. Ora, pira! Mas esse carro era muito antigo. Não era tão seguro como os modelos do futuro. Você está certo, meu caro. Isto é uma questão a ser considerada, realmente. Sendo assim, deixe-me contar a história do carro mais maligno da América. Um Dodge 330 de 1964. Ele recebeu esse apelido carinhoso por ser responsável pela morte de mais de 10 pessoas. Tudo começou quando o Dodge 330 foi comprado para ser um carro da polícia americana e servir como viatura de 3 policiais diferentes. Na época, eles não sabiam. Eles não faziam ideia de que estavam amaldiçoando a si mesmos. Isso porque cada um desses 3 policiais acabou se envolvendo no mesmo tipo de crime macabro. Eles mataram suas famílias e depois tiraram a própria vida. Os crimes foram tão parecidos que começaram a surgir histórias de que os espíritos desses antigos motoristas estavam possuindo o Dodge 330. O veículo, então, foi para uma pessoa chamada Wendy Allen. Mesmo não tendo um final trágico como o dos policiais, ela passou por experiências assustadoras. Como quando estava dirigindo e o carro simplesmente abriu as portas sozinho. Em outras ocasiões, o volante ficava completamente travado, o que colocava o Wendy e os passageiros em um grande risco de acidente. Entre as décadas de 80 e 90, o Dodge 330 foi vandalizado por membros de uma igreja depois que eles ficaram sabendo da suposta maldição. Era simples o que eles queriam: impedir que o carro fosse usado novamente. Até que o plano deu certo. O problema mesmo foi que os principais responsáveis por depredar o veículo foram decapitados em acidentes com caminhões. Cada um deles. A lenda diz que o episódio mais recente aconteceu em 2007, quando uma criança supostamente encostou simplesmente no Dodge 330 e praticamente viveu o que aqueles 3 policiais fizeram. Ela simplesmente tocou no carro. Isso a levou a assassinar a família, o cachorro e a tirar a própria vida. Depois desse episódio, outros membros de uma igreja decidiram acabar com o maligno e desmontar o carro completamente. Para ter certeza de que o veículo nunca mais seria montado, as peças foram enviadas para diferentes ferros velhos. E pelo que se tem notícia, o plano deu certo. Deu. Pelo menos até agora, não é? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você reparou que o ponto em comum entre os carros amaldiçoados era a sede de sangue? Parece até que eles sentiam a necessidade de matar. Como explicar isso, hein? O que eu posso dizer é que a morte, às vezes, não é o único objetivo.
Em dezembro de 2002, por exemplo, vários motoristas ligaram para a polícia de Surrey, na Inglaterra, dizendo que viram faróis saindo da estrada ao longo de uma rodovia. Para essas testemunhas, provavelmente um acidente havia acabado de acontecer e pessoas poderiam ter se machucado. Como não foram poucas as ligações, a polícia logo foi até o local. Mas olha que curioso. Não havia nenhum sinal de acidente. As autoridades não queriam concluir de imediato que era um trote. Sendo assim, os policiais fizeram uma busca bem detalhada pela região para ver se encontravam alguém machucado. No entanto, o que eles acharam foi algo bem mais estranho. Em uma depressão ao lado da estrada, no meio do mato e da vegetação, havia um carro Vauxhall Astra marrom. E pasmem, dentro dele estava um corpo em estado avançado de decomposição. A cena era óbvia. Realmente, havia acontecido um acidente. Mas não naquela noite, muito menos na noite anterior. Era mais do que evidente que o carro estava ali há muito mais tempo. O estado do corpo, a vegetação, a aparência do veículo... tudo indicava que o acidente teria acontecido 5 meses antes da polícia fazer a busca. 5 meses? Com certeza. O que as testemunhas viram não foram os faróis do carro. Ou, ao menos, não os faróis daquele dia. E se o espírito do motorista só estivesse tentando chamar a atenção das pessoas para o próprio acidente? E se tudo o que ele queria era que alguém o encontrasse e que a sua família fosse avisada e ele finalmente pudesse descansar em paz? Tudo no universo, meu caro, tem um começo, meio e fim. Histórias como essas, interrompidas pela metade de alguma forma, buscarão meios para terem uma conclusão. Não importa se esses meios não façam sentido ou desafiem o que você chama de realidade. Pense comigo. O que os faróis fantasmagóricos perto da explosão cósmica que basicamente criou o tempo e o espaço refletem? Reflita sobre isso. E tenha sempre cuidado com os carros, não? Nunca se sabe as histórias que eles escondem.